Oi, gente, tudo bom com vocês? Agora sim. Vocês estão bem? Esses Adão continuam, né? Tentando. Vocês estão bem ou estão bem cansadas? Sinceridade é tudo, né? Quem é que não veio o Eva passado? Levanta a mão. Eita, estou fingindo que não estou vendo agora. Né? E o Eva passado, a gente falou sobre profeta. Não, gente, dons redentivos é o tema do Eva. Né? Nós falamos sobre profeta e... Tem profeta aqui? E servos? E hoje nós vamos aprender mais 2. Mas antes de nós irmos aprender esses 2, deixa eu falar aqui uma... Nossa, teve até efeitos especiais. Deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês sobre as próximas aulas. Essa aula, hoje, né, nós vamos ainda ter 2 assuntos. Mas no próximo sábado, no próximo encontro, vai ser só um dom redentivo. E eu preciso que vocês estejam vindo, por quê? Porque na nossa penúltima aula, nós vamos fazer o teste, juntas. Então, não vai ter como você achar que você errou no seu teste, porque eu vou estar aqui respondendo com vocês. A professora de português e interpretação textual que habita em mim ainda vai ajudar vocês a responder o teste. Então, venham para todos os encontros para que quando a gente for fazer o teste, vocês consigam ter mais entendimento sobre aquilo que a gente está falando, tá certo? E aí, eu queria também recapitular outra coisa, que toda vez o nosso encerramento acontece no nosso último encontro, e que a gente sempre pede uma colaborar. Por quê? Porque é um evento extremamente gratuito, nem oferta a gente recolhe aqui na igreja, né? A igreja cede tudo, mas quando é no dia da nossa comunhão, que é o encerramento, a entrega de certificados e a festinha, as pessoas colaboram com uma oferta, com, como é que dá o nome? Um valor. Nossa, que revelação, hein? Contribuição e colaborar. Eu falei, não sei qual é o problema que está dando aqui hoje. O valor, né? E aí, a gente faz o nosso encerramento, que vai ser no dia... Não poderia falar porque tu é da produção. Eu queria ver isso aqui, ó, acontecendo. No dia 1 de outubro. Tá certo? E outra coisa. O nosso próximo encontro é no dia 6 de... Ok. Eu vou fingir que vocês estão... Gente, levanta aí, por favor. É sério, vocês estão bem mal. Eu não consigo... O meu lado sanguíneo precisa dessa animação. Vamos lá. 1, 2, 3. Take it off. Vai. Vambora. Quem nunca ouviu falar é assim, ó. Take it off. Joga os braços, vai. Remelexe. Pode fazer. E toda vergonha vai embora agora, em nome de Jesus. Vambora. Isso. Amém. Você. Bate palma. Dá um grito. Obrigada. Pode sentar. Agora tá todo mundo feliz. Amém. Se for para ser triste, eu nem venho, eu vou embora. Viu? Eu tenho que ficar, né? Hoje, o nosso dom redentivo, ele é muito especial. O nosso primeiro dom redentivo, né? Ele é o dom de mestre. Quem aqui já fez o teste do voluntariado e deu mestre? Não. E deu mestre? Olha, nós temos uma quantidade boa. Mestre Kids, mas é mestre, né? E esse dom, ele é muito importante para hoje. Por quê? Porque em um tempo, não sei se vocês já ouviram falar, que a Bíblia tem que ser atualizada. Vocês já ouviram essa heresia? Os mestres são muito importantes para apontar que só há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus. Os mestres, eles servem para que a heresia seja combatida, porque eles são conhecedores muito exímios da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Os mestres, eles
combatem a heresia de hoje para que ela não se torne a ortodoxia de amanhã. E o que é ortodoxia? É exatamente o sistema doutrinário, né? Aquilo que se acredita como a verdade pela igreja. E nós precisamos dos mestres onde tudo está sendo relativo. É a minha verdade, é a sua verdade, você tem que respeitar e acabou. Não, só existe uma verdade e ela se chama Jesus. E outra coisa, não é o evangelho que tem que se adaptar a gente. É a gente que se adapta ao evangelho. Amém? Ah, outra coisa. Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa interessante. Não, vou falar não. Vou falar só no... Não, vocês vão entender agora. Não, vai dar tudo certo. Aqui, vocês vão aprender. Entendeu? E os mestres, eles têm características muito importantes. E é agora o momento que vocês têm que prestar atenção. Na Bíblia, nós temos o exemplo de mestre Lucas. Se você pegar o evangelho de Lucas, você vai ver como é um evangelho muito bem detalhado. Eu acho que só o primeiro capítulo de Lucas, se eu não me engano, tem mais de 50 versículos. E lá você tem um relato bem minucioso de Maria. É lá onde você vai ver que tem Maria e Isabel, como é que elas foram lá para o 6º mês. Você vai ter tudo bem detalhadinho no livro de Lucas, porque Lucas ele é o mestre que temos de exemplo dos dons redentivos. E aí nós vamos para as características do mestre. Eu tenho um lá em casa, gente. É bom, mas também é difícil. Os mestres, eles têm um mundinho seu, exatamente porque eles são conhecedores, eles viajam assim, às vezes eles estão imersos no mundo deles, e eles acham que todo mundo entende o mundo deles, mas não é bem assim. E eles têm assim, um pouco de dificuldade de, às vezes, entender que nem todo mundo está acompanhando o que eles pensam. Tem hora que lá em casa é choro e ranger de dentes, porque acompanhar a mente do Noé não é fácil. Eles são muito detalhistas, eles gostam de validar a verdade, eles têm esse fundamento, eles têm essa responsabilidade de querer as coisas muito corretinhas. Eles contam a história, mas eles envolvem você no contexto da história. Eles não vão contar simplesmente assim, do nada. Ah, eu fiz um bolo de chocolate e pronto. Não. Ah, eu fui ao Atacadão hoje e a farinha estava R$ 3,29 de promoção. Chegando lá, na caixa, ela disse que a sacola era 25 a unidade. E eu não tinha, porque 3,29 era só o que eu tinha. Ele vai te inserir em todo o contexto para chegar, para dizer que fez o bolo de chocolate. Entendeu? Por isso que de vez em quando lá em casa eu fico assim, ó, acelera, acelera, acelera. O diálogo com o mestre. Eles analisam tudo de todos os ângulos. Muito, mas é muito mesmo. Do começo ao fim, tá aqui a folha, né? Eles vão olhar o grampeador, as anotações, tudo muito bem analisado. Eles precisam situar as pessoas, exatamente essa questão que eu falei, eles precisam contar a história te inserindo no contexto, te fazendo imaginar o que você está ali, o que ele viveu ou o que você está vivendo. São investigadores, mas na maioria das vezes eles precisam contar a história, ou relatar a história como o protagonista ou uma pessoa que se envolveu na história. Estão entendendo? E eles são leais, quando se decidem, eles vão até o fim. Essa questão é exatamente porque os mestres, eles são aquelas pessoas que analisam tanto, que analisam tanto, que analisam tanto, que chega a demorar a tomar decisões. E aí o que acontece? Muitas vezes você está precisando dele para uma missão, ou para fazer alguma tarefa, para entrar num relacionamento, para ser amigo, mas ele está ali, continuando analisando, entendeu? Ele está analisando ainda e demora. Porém, quando ele decide que ele vai se comprometer, meu filho, amigo fiel. Amigo fiel. Entendeu? Entendeu? Sim! Yay! Muito bem, obrigada. Está sendo filmado, vocês não estão me ajudando. E nós temos mais coisas para falar sobre eles. Esse é o momento, pode passar ali, que você precisa agora se aprumar na cadeira e estar com canetinha e papel na mão, porque vem mais coisas. Preparadas? Obrigada. Os mestres, eles têm fome de conhecimento. Eles amam aprender, amam estudar. Eles
eles não só têm fome, como eles vão. Porque, olha só, tem muita gente que tem fome, mas não vai comer. Os mestres não, eles têm fome e eles vão comer. Eles param, estudam a palavra e ficam ali, às vezes, mais de horas, só digerindo aquilo que eles estão estudando. Esses são os mestres. Eles não recebem coisas novas imediatamente. Eles, assim, demoram um tempinho porque eles estão analisando. Mas, embora eles não recebam as coisas assim imediatamente, eles também não rejeitam as coisas novas. Eles só estão fazendo o quê? Analisando, levando tempo para verificar as coisas, entendeu? Eles gostam de detalhes de primeira mão. Telefone sem fio não funciona com mestre. Porque se eu contar uma história aqui para a Jamile, chegar ali na Lara já não é a mesma coisa. Os mestres odeiam porque eles querem tudo de primeira mão. Os detalhes, a coisa assim da fonte, sabe? Sem quebras, sem aquele incremento que a gente coloca. Sem nada disso. Eles gostam de tudo bem fresquinho. Eles processam e tomam decisões lentamente. Não queira apressar muito um mestre, você pode se frustrar, porque ele está no tempo dele. E isso é bom porque os temperamentos, os dons mais impulsivos, como, por exemplo, os profetas, os encorajadores, precisam dos mestres para serem como âncoras, para, sabe, frear um pouquinho. Os mestres, eles precisam de nós para a gente dar um tapa, né? Pedala Robinho neles, para eles irem. e a gente precisa deles para se acalmar, entendeu? Eles são pessoas muito seguras emocionalmente. Quem vê, por exemplo, Daniel é um mestre, né? Dalila, levanta assim a mão. Dalila também é mestre. Você vai ver que geralmente as características do mestre são pessoas que estão sempre plenas. Você nunca vai ver ela meio abalada. Não seremos abalados. Eles estão sempre assim. Oh, tu também é, né? Darliane. Ela também é. São sempre assim. Eles têm um ar de nobreza que a gente não tem. Silêncio. Mas é a verdade. Eles são essas pessoas. E às vezes o dom de mestre... enganchou. O dom de mestre pode ser confundido com o misericordioso, mas é assim. Porque o mestre, ele é muito cabeça, mas o misericordioso é muito coração. Quando a gente chegar no misericordioso, você vai entender. Eles têm um profundo senso de compromisso com família e tradição. Ou seja, eles são conservadores. E ser conservador não é uma coisa ruim. É uma pessoa que está conservando os princípios. E no mundo de hoje, quem não conserva, padece. Viu? Os mestres são necessários para nos lembrar que existe um princípio que a gente tem que seguir, que não tem nada de feminismo aqui para a gente. O que a gente tem é feminilidade, a palavra de Deus. Amém? Se você está aqui, pode ficar logo sabendo que a gente é contra o feminismo, tá? Eles são vistos como pessoas que inspiram segurança porque eles são pacientes com o pecador. Eles são aquelas pessoas que o cara está lá pecando, a mulher está lá pecando. O profeta, o que é que ele faria? Eu vou dar na tua cara agora. Te ajeita, pelo amor de Deus. Tu não está vendo não que fica errado? Esse é o profeta. O mestre, querida, deixa eu te explicar. É porque assim, a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O mestre explicaria, paciente, sabe, tolerante. Ele vai explicar, ele vai expor a verdade, vai levar lá na palavra. E uma paciência que só Deus, porque eu estaria, entendeu, né? E o problema é que, infelizmente, às vezes eles são muito tolerantes com o pecado. Mas eu vou chegar lá já, não quero falar isso agora. Eles são pessoas que, quando vão explicar alguma coisa, eles resistem ao fato de se colocar com algum exemplo. Geralmente, um mestre vai falar do grego, do aramaico, do hebraico, do não sei o que, aico, qualquer coisa, mas ele dá um exemplo da vida dele, é muito raro, porque ele é muito fiel ao sistema doutrinário, muito fiel à palavra. Eles tendem a não querer iniciar um processo sem ver o fim das coisas. Eles precisam ver começo, meio e fim. Se eles não enxergarem o fim, é meio difícil eles irem. Eles têm um maravilhoso senso de humor. São pessoas bem-humoradas. Não parece, mas são.
eles são geralmente aquelas pessoas que são a última a falar em grupo. Por quê? Porque eles vão ouvir todo mundo, eles escutam todo mundo, para no final eles darem a opinião deles ou então fazer o resumo de toda a história que aconteceu ali. Os mestres. Eles preferem as formas antigas, até porque nós já falamos que eles são bem tradicionais. Eles gostam de preservar a história. Eles estão sempre à procura de mais validação no quesito de quê? Estão fazendo curso, especialização, MBA, PhD, e se tiver mais alguma coisa, me ajude. Essas coisas são os mestres, eles estão sempre ali, ó, porque é como se eles têm fome do conhecimento, mas eles também têm essa necessidade de estarem validando em títulos, em estudos, quem é a identidade deles, né, gente? Eles não são pessoas que se desviam facilmente da verdade. Eles exatamente são como âncoras para os mais impulsivos. Eles são aquelas pessoas que é assim, tem que ser assim, porque a palavra diz assim. São os mestres. Porém, nós temos algumas fraquezas do dom de mestre. Todo mundo, né? Dia de luta, dia de glória. Pontos fortes e pontos fracos. E agora nós vamos para as fraquezas, tá bom? Pode passar aí, Ale. Os mestres, eles podem ser imobilizados pelo medo ou risco. Exatamente porque os mestres precisam de uma dose maior de fé. Porque eles acham que por ter que ver o começo, o meio e o fim, está tudo ok. Mas existe uma coisa chamada fé que vai além do que nós estamos vendo. Então, os mestres, muitas vezes, eles precisam acrescentar essa fé na vida deles. Quantas vezes lá em casa eu estou lá com Noé, já deu para perceber que o meu mestre não é o meu primeiro, né? Porque eu estou dando meu exemplo. Lá em casa, às vezes, eu tenho que falar, porção de fé na tua vida, querido. Não é na força do teu braço, mas é na dependência do Senhor. Amém, aleluia. Entendeu? Ainda bem, né? Que Deus está equilibrando as coisas. Eles tendem a não... Lembra que eu falei da questão deles serem aquelas pessoas que... é porque o seu pecado, e nananã, blá, blá, blá. Ele vai explicar muito. Os mestres têm um enorme... preste atenção aqui agora, se você está se identificando, porque eu vou pegar em você agora. Eles têm uma enorme dificuldade de confrontar o pecador. Porque eles acham que porque estão aqui explicando a palavra e falando as coisas, já está tudo ok. Só que tem pessoas que não adianta só falar. Tem que tacar o pedala Robinho na cabeça dela. E os mestres, eles acham que não precisa disso. Gente, vocês não têm noção. Um dia desse, eu não vou citar nomes. Uma pessoa falou assim, eu precisava de um choque a mais de realidade. Aí eu, sim, por isso que eu não procurei o Noé. Eu precisava de ti, para, né, assim, me botar um pouco. Aí eu, estou entendendo, hein? Já entendi. Você precisa da profeta que habita em mim. O Noé vai dizer o quê? Permaneça. Quem conhece sabe. Não, permaneça, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, não. Se você não se consertar agora, minha filha, você vai colher as consequências do seu pecado. Essa sou eu. Ele permaneça. Permaneça. Entendeu, né? Mestre, se você está se identificando, comece a criar vergonha na sua cara agora. E entender que o pecado tem que ser confrontado. Muitas vezes, não só no altar, mas no discipulado 1 a 1. Amém. Isso, muito obrigada. Eles tendem a alimentar mais a mente do que o espírito. E, infelizmente, os mestres lutam muito contra o espírito de religiosidade, porque eles acham que o muito saber é o muito conhecer. E não é bem assim. Você tem que dosar comer do pão e beber do vinho. Não adianta só comer do pão e não beber do vinho. Tem que equilibrar as coisas. E senão, sabe o que acontece? A gente acaba virando obeso espiritual. Come, mas na hora de viver a liberdade dos dons, de entender o profético, tem uma dificuldade enorme.
Mestres, tenham muito cuidado com isso, porque senão vocês vão viver na medida de sequidão, onde é o orgulho intelectual, é o meu conhecimento, é a minha sabedoria. E a sua sabedoria sem Deus não é nada. Mas o seu conhecimento com Deus, aí sim se torna sabedoria. Eis a grande diferença. Eles geralmente têm a questão da responsabilidade seletiva. Como assim? São aquelas pessoas que no estudo, vou dar esse exemplo aqui, muito bem organizados e dedicados no estudo da palavra. Chega aqui, ó, e fala as coisas, blá, blá, blá. Mas às vezes, quando vai lá na casa dele, ele está deixando a negligenciar como pai, como marido, como o Fátimo que habita dele, entendeu? O Chicó, que ajuda dentro de casa, porque a Fátima tem o Chicó. Segundo o Douglas, ele falou que era Chicó, viu? Ele deixa a negligenciar em outras áreas, porque ele é muito responsável em algumas, no quesito de, por exemplo, estudo da palavra, mas em outras ele se faz de doido. Entendeu? E ele precisa entender que responsabilidade é responsabilidade, não adianta selecionar ela. A outra questão, eles têm dependência muito forte de conhecimento. Precisam estar ali, conhecendo. E existem momentos que Deus não vai querer nada disso. Deus só vai querer que você largue tudo e sente ali, no trono, diante do trono, e só receba do Espírito Santo de Deus. E aqui eu coloquei as fraquezas maiores dos mestres, né? É o espírito de religiosidade. Jesus e os mestres da lei, o que é que ele fazia ali toda hora? Pessoas que conheciam, gente. Os mestres da lei, eles tinham acesso ali à palavra, tinham acesso às escrituras, mas Jesus tinha que estar toda hora combatendo, falando, para que eles rompessem com a questão do que passou. E é exatamente ali, ó, dificuldade de sair do passado, porque eles querem tanto preservar a história, ser tão tradicionalistas, e esquecem que também existe vinho novo a ser derramado. Existe uma graça a ser derramada. E os mestres precisam romper com essa questão. E eu coloquei também 4 coisas que os mestres precisam sair. Passividade, exatamente por não serem aquelas pessoas tolerantes demais, precisam aprender a confrontar. Procrastinação, que é exatamente essa questão. Eu sou responsável nisso, mas não sou nas outras coisas. Então, essas outras coisas eu vou empurrando com a barriga. Incredulidade, porque fica difícil de ele se movimentar através do que o Espírito Santo quer fazer quando ele é voltado somente para o conhecimento dele. E a questão da religiosidade. E eu preciso dizer para você que está se identificando com essa questão do mestre. Vocês não nasceram para viver... Vocês não nasceram para viver... É porque levantou o braço. Nesse ambiente de religiosidade. Interessante que ontem nós falamos na intercessão. Nós nascemos para sermos livres. Liberdade no Espírito. Vocês têm a chave do conhecimento. Vocês têm fome, vocês vão. Então não é para vocês viverem num ambiente pesado, num fardo onde vocês estão sempre ali no orgulho daquilo que vocês sabem, do que você conhece, dos seus estudos. O seu estudo sem Deus pode ter valia para algumas coisas, mas o seu estudo com Deus vai ter valia onde quer que você vá. Vai contagiar pessoas. Eu conheço pessoas que por causa de um diploma mudaram quem elas eram. Você conhece alguém assim? E é triste, porque você vê o antes e você vê o depois. E poderia ser tão melhor se o diploma só tivesse aperfeiçoado quem ela era e não mudado quem ela era. E nós precisamos ter esse cuidado, amém? Essas são as características dos mestres. E agora nós vamos para o outro dom redentivo. Só beber água. Esse aqui é um dos meus dons redentivos mais fortes. Quem lembra que eu falei quais são os meus dons redentivos mais fortes? Vai, pois diz aí. E o encorajador. Os meus 3, porque eles, assim,
Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu não expliquei na aula passada. Profeta e misericordioso são extremos. Geralmente, você não vai ter um profeta muito próximo de misericordioso. Porém, comigo deu. O meu profeta e o meu misericordioso é bem pertinho. É por isso que quem convive comigo, quem é liderado comigo sabe. Eu sei morder e eu sei assoprar bem direitinho, gente. Eu sei dar caramba, mas eu também sei ser legal. Não é verdade? Quem é dário profético? E se disser que não é, vai ver depois. Eu tô vendo, viu vocês duas aí conversando? E você precisa... E o meu terceiro dom mais forte é o encorajador, que vocês vão entender por quê agora. O encorajador, antes de eu entrar nas características dele, eu quero falar sobre o termo. O termo encorajador é o termo usado para o Espírito Santo. Paraclesis ou paraclésia, no grego. E significa o quê, meu povo? Significa chamar para o lado, convocar. O general usava esse termo para se organizar, para convocar para uma missão, para mobilizar, para cumprir. Os encorajadores são aquelas pessoas que realmente têm esse talento, porque eles são comunicadores natos. Eles conseguem agregar uma quantidade maior de pessoas. Eles são aquelas pessoas que aconteceu alguma coisa, oi, gente, estamos aqui hoje. Eles são os influencers de hoje. Eu dei esse nome, né, na verdade. Eu estava pensando lá em casa e pensei. Uma pessoa que é muito encorajadora no nosso meio cristão é a Ana Paula Valadão. Recentemente, se você acompanha ela, você vai ver que é tipo assim, ó. Eu não posso me sentar, né? Desculpa. O encorajador está em casa e ele viu alguma coisa. Pegou esse vidrinho aqui. E ele, tirei uma lição desse negócio. Aí ele já está ali fazendo stories e compartilhando o que ele acabou de receber. Um dia desse, a Ana Paula estava no armário dela e achou uma pulseira de pérola. É porque tu está com um bicho aí de pérola. Ela achou uma pulseira de pérolas e ela começou. Ai, gente, isso me lembra o meu primeiro congresso do Diante do Trono, quando a Debbie Tyrus, ela me deu esse colar de pérolas. Aí ela começa. E é porque, pessoal, é uma transição, sabe? Isso significava algo do Senhor. O Senhor estava comunicando ao meu coração para as mulheres. Ela já estava ali dando uma lição, trazendo um ensinamento, compartilhando o que ela recebeu do Senhor. Os encorajadores são assim. Recebeu, às vezes nem filtrou e já está lá, saindo. Esses são os encorajadores. Eles são, pode passar a ler. E na Bíblia nós temos o exemplo de Moisés e de Paulo. Eles são pessoas das multidões, eles são comunicadores, eles têm uma facilidade enorme de agregar as pessoas e fazerem com que elas entendam que também é para elas viverem, não é só para mim, é para vocês também. Eles são aquelas pessoas que recebem de Deus e quer que as outras também recebam e vivam o que o Senhor tem para derramar na vida delas. Esses são os encorajadores. E eles conseguem, de forma muito natural e simples, conectar muita gente. Mas não acaba por aqui. Tem mais coisa. Agora também é o seu momento de pegar o papelzinho aí. E vamos lá. Os encorajadores, eles são aquelas pessoas que quebram qualquer tipo de barreira social, econômica, racial, religiosa, do que for, porque eles são pessoas sociáveis. Eles são aquelas pessoas que têm capacidade de compartilhar a fé de forma muito fácil. O relacionamento deles é muito horizontal, é muito para o próximo, para a pessoa. Eles têm uma grande visão de alcançar o mundo. É meio estranho falar isso, mas é como se assim, o encorajador ele tem a necessidade de não querer compartilhar só para uma pessoa, ele quer que muita gente seja alcançada. Oi?
expandir. Ele é um visionário. Ele acha assim, não, isso tem que muita gente saber. Você pensa numa coisa de 10, ele está pensando, não, tem que ser 100. A medida do encorajador sempre é além. Ele vê muito além. Eles são pessoas capazes de dar uma opinião que você não concorda, mas está tudo bem. Entendeu? Eu sou de direita, eu sou de esquerda, e você nem percebeu que ele falou isso. Porque eles são pessoas que conseguem discordar sem que você entenda que ele está discordando de você. Eu queria isso, porque eu não consigo não. Eles são hábeis em criar e manter relacionamentos, são pessoas que mantêm relacionamento a todo custo. Gostam de estar perto de pessoas, eles são uma festa ambulante, Ana! É tu, mulher. Extrovertidos até demais. Os encorajadores são pessoas sorridentes. Ai, oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Que maravilha. São os encorajadores. Eles são comunicadores mestres e eles falam das coisas de forma muito prática, dando exemplos da vida. Eles não são como os mestres, sabe? Que fala do grego e do aramaico, não. Eles falam da Fátima, do baião, bem simples. Cozinha lá e pronto, acabou. Eles são muito bons no trabalho em equipe, muito maravilhosos trabalhando em equipe. Eles são flexíveis e rápidos para ver oportunidades. Às vezes, ele está aqui num projeto, mas ele enxergou que tem algo ali que pode ser uma oportunidade melhor. Então, ele deixa esse aqui e vai lá para o outro, porque ele enxerga que é uma oportunidade maravilhosa que não pode perder. O encorajador não tem problema com isso. Diferente do mestre, que analisaria tudo para chegar até lá. Eles não se deixam intimidar por novas ideias e novas verdades. Não, eles são bem flexíveis, como a gente viu. São visionários, tendem a ver sempre uma imagem mais ampla, com maior número. Tendem a começar as coisas e seguir em frente, são determinados. Eles estão sintonizados com os sentimentos das pessoas. Lembra aquilo que eu falei? Eles são pessoas muito horizontais. O foco deles é muito da sociabilização. Sociabilização. Tá certo? Amém. Glória a Deus. Pode me contratar. Soletrando. Eles são pessoas assim sintonizadas com o sentimento das pessoas. Eles percebem e eles são muito pacientes para lidar com a questão da pessoa entender o que ela está querendo comunicar ali no coração, sabe? Geralmente quem está perto de mim sabe que eu olho e digo, tá bem? Tá estranho. Tu não tá rindo do mesmo jeito? Tem essa sensibilidade, os encorajadores, sabe? E eles também são fáceis de fazer com que a pessoa fale. Tipo assim, a pessoa pode dizer, não, tô bem. Aí o encorajador, mentira! Fala, conta. Esses são os encorajadores. São diplomáticos, eles sabem falar de forma graciosa e sabem aproximar as pessoas. São mestres da reconciliação. Briga de irmão. Pode chamar um encorajador que vai dar tudo certo. Não era eu? Era eu. Eu me lembrei de quando eu estudava, gente. Estudando isso aqui, eu também me vejo. Quando eu estudava, eu era chamada também para reconciliar as pessoas. O Senhor já me chamou desde o ventre da tua mãe, tá vendo? O Senhor sempre coloca o DNA dele na gente. E nós precisamos sempre estar voltando aquilo que nós vivenciamos para cada vez mais identificar as características, a peculiaridade, a originalidade que Deus colocou na nossa vida. Eles são pessoas que estão preocupadas em comunicar Deus. Eles querem que as pessoas sintam, tipo assim, eu sinto algo de Deus e eu quero muito que aquela pessoa desfrute daquilo que eu estou vivendo. Eu quero que ela entenda a atmosfera da adoração. Eu quero que ela veja mesmo que Ele é bom, prove ver que Ele é bom. O encorajador, o coração dele grita por isso. Se ele já entendeu o mover do Espírito Santo de uma forma muito livre, ele vai lutar para que todos aqueles que estão envolvidos com ele também experimentem o Senhor de forma livre. O encorajador é esse. Ele quer que as pessoas conheçam Deus também de forma profunda. Eles vão abrir o coração de forma vulnerável
para que as outras pessoas também comecem a se identificar. Eles não querem que, sabe, eu estou num nível e você em outro. Ele quer mostrar que também tem fraquezas, vulnerabilidades, que também tem falhas, para que a outra pessoa consiga também compartilhar o coração dela. E assim, a forma de comunicar a Deus também vai ser mais fácil. Estão entendendo, gente? Todo sono vai embora, em nome de Jesus. Porque eu estou vendo manifestações. Está ligada? Viu? Eu disse. Tá ligada? Tá precisando de 220 na tomada. Eles conseguem ver lições espirituais na dor e no sofrimento. Eles conseguem ter essa sensibilidade muito forte. Eles trabalham duro e são muito ocupados, os encorajadores. Geralmente, eles não são pessoas que precisam dormir muito. Eles têm essa facilidade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele tem as suas fraquezas. Ele tem os seus buchos, né? Inclusive, eu estou parecendo que estou de 2 meses com esse. Ele tem as suas fraquezas, os seus boletins de ocorrência. Então, vamos lá? Vamos! Ei! Muito obrigada, Ana. Espontaneidade é com o encorajador mesmo. Alegria! Eu vou dizer agora, vocês lembram que eu falei do espírito de religiosidade dos mestres? Eu sou profeta, gente, não só no dom redentivo, mas também nos outros dons. E eu sabia que hoje a atmosfera iria ficar um pouquinho diferente por causa do espírito de religiosidade. Quando nós vamos falar e combater sobre algo, o espírito imundo também tenta se manifestar no meio de nós. É por isso que eu não dou lugar. Entendeu? Eu não me conformo. Por isso que você não sai daqui esquentada. Não tem nada de espírito de religiosidade aqui. Tem espírito do fogo consumidor. E se eu não sou encorajadora, eu não sei. Mas vamos lá para a fraqueza. Equilíbrio agora. Meu Deus, isso está sendo filmado, mulher. Ai, tenho que me comportar. Vamos lá. Não fala agora sobre ele, não. Vou vir para cá. Os encorajadores, eles podem meio que parecer superficiais, devido a essa atitude meio despreocupada e a capacidade de entreter a multidão. Por exemplo, às vezes você pode pensar assim, vou dar o meu exemplo, porque afinal de contas, vai fazer jus o que eu estou falando. Você pode pensar assim, olhando para mim, nossa, a Keu é tão legal, que pessoa maravilhosa, não sei o quê. Só que quando eu saio daqui e vou para essa... Quando eu saio daqui e tiro o microfone, talvez, e seja uma Keu mais normal, você pode achar às vezes que eu sou meio estranha. Oi, viu? Eita, sinceridade é tudo, hein? Meio estranho, tipo assim, ela é tão legal ali, por que ela não é legal aqui? Porque não é que eu queira isso, até porque quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa legal. Eu acho. Eu sou, né? Não vai descer pro coração. E aí você pode achar, nas redes sociais ela é tão assim, mas não é. Pode ter essa imagem superficial, mas é porque lembra que eu falei que o encorajador, ele é a pessoa da multidão. Ele é muito mais fácil e mais relacionável de falar para muita gente do que, por exemplo, o discipulado 1 a 1. O servo, vocês lembram do servo que nós conversamos? O servo já tem uma facilidade de senta ali com a Rainara e ele, eu não posso me sentar. Ele senta ali com a Rainara e ele conversa, O encorajador, ele não quer alcançar a sua Rainara, ele quer alcançar um bocado de mulheres. E não significa que ele não é uma pessoa boa ou legal. Não, é só porque é mais característico dele ser uma pessoa de grupos, de multidões, de mais gente do que do 1 a 1. E lembra, gente, cada um no seu quadrado. Cada um vai ter a sua medida. Por isso que Deus respeita as nossas medidas. Eu preciso de um servo e um servo precisa de mim. Eu preciso de um mestre para botar freio em mim. E o mestre precisa de eu nele para colocar um vai, meu filho, em nome de Jesus. Entendeu?
Não vamos ficar, é porque às vezes acontece meio isso também. Quando eu dei o treinamento Eva passado, que foram dos temperamentos, até eu mesmo brinco falando assim. Aí a gente pega e fala, só porque é sanguínea. Toda triste, só porque é melancólica. Linguaruda, só porque é colérica. Olha, nem reage, só porque é fleumática. A gente meio que intitula, sabe? Coloca o rótulo. E não é sobre colocar rótulos, mas é sobre respeitar a medida de cada uma e conviver de uma forma melhor. Amém? Amém. Você lembra que eu falei no treinamento Eva passado? Os coléricos, você explicar demais, você vai levar um grito. O colérico detesta que você fique. O troco eu não recebi, porque não sei o quê. O colérico nele. Meu filho, me diga só, foi 10 centavos, acabou. Já o melancólico pode explicar para ele, dê detalhes que o melancólico quer. O fleumático está só dormindo. Não, o fleumático ele nem precisa falar nada, ele está tudo bem. E os sanguíneos? Ai, que alegria, sobrou 10 centavos. Cada um na sua medida, meu povo, amém? Então não vamos ficar assim, só porque és profeta, só porque és serva, nada disso. Respeitando, amém? E eu já me perdi aqui onde é que eu estava. Lembrei. Eles tendem a governar por... esse aqui é um perigo muito grande dos encorajadores. Eles tendem a governar por relacionamento, persuasão e opinião da maioria das pessoas e não por princípios. Infelizmente, os encorajadores, por serem pessoas muito sociáveis, às vezes eles podem se movimentar pelo que os outros estão falando e não pelo que a Bíblia diz. Muitas vezes eles podem ser aquelas pessoas... Tá dando ibope, eu vou fazer. Falaram que é maravilhoso. Aí ele se esquece de ter o filtro do Espírito Santo e perguntar: eu posso fazer? Eu devo fazer? É para eu fazer? Entendeu? Então, o encorajador, ele precisa ter esse cuidado muito, muito, muito forte. Porque nós não nos movimentamos pelo que os outros falam. Pelo que os outros ficam ali jogando a nosso respeito. Ou pelo que os outros estão meio que, sabe, impondo de forma meio sorrateira ou meio que indireta. Nós nos movimentamos pelo que a palavra diz. A nossa bússola é a palavra. Amém? Eles lutam um pouquinho exatamente com essa falta de disciplina, porque são pessoas muito ocupadas e às vezes eles se ocupam tanto que esquecem de que tem um tempo a ser administrado. Eles têm intenções maravilhosas, mas muitas vezes eles escolhem fazer as coisas urgentes ao invés das coisas mais importantes. E eu queria trazer esse exemplo para vocês, para ficar bem claro, para não ficar uma coisa só nessas palavras. Por exemplo, como é que eu troco o mais importante pelo urgente? Quando eu tenho, às vezes, 30 anos, ou estou já nos 25, principalmente isso acontece no nosso meio. E parece que, nesse momento, tem uma urgência de que tem que estar casada. E aí, tem que estar casada. Tem que estar casada. E aí, você acaba fazendo o quê? Chega um bonitinho, até uma pessoa, e acaba fazendo o quê? Casando. Porque é urgente para você. Mas tinha algo muito melhor que o Senhor tinha reservado para você. Esse era o mais importante. E muitas vezes a gente está trocando o melhor pelo urgente. Porque a gente, lembra? Fica ouvindo o que os outros estão falando e esquece de ouvir o melhor de Deus para a nossa vida. Então, se você está perto dos 30, ou já passou dos 30 e ainda não casou, não se desespere. Não troque o mais importante pelo urgente. Não troque o melhor pelo bom. Existe um excelente de Deus para você. Existe algo muito maior daquilo que você imagina ou pensa. Então, não se movimente pelas necessidades urgentes do seu coração, mas se movimente pelaquilo que o céu está reservando para você. Amém? Ficou explicado isso?
É que eu fico lá em casa quebrando a cabeça para explicar direito para vocês, viu? Luta contra estar... esse aqui é forte, ó, gente. Muitas vezes, os encorajadores, eles não vão falar de certas coisas por medo de serem rejeitados, ofendidos, sofrerem os haters. Lembra? Aquele povo? É haters, né? Tô falando sério. Eles falam de tudo, mas na hora de falar certas coisas que são necessárias, eles fingem demência. Porque tem medo do que podem falar. Eles têm muito essa dependência do que podem falar, do que podem dizer a meu respeito. Eles podem ser... esse aqui eu achei tão forte. Podem ser cercados por pessoas que estão dispostas a cobrir as suas fraquezas. Bajuladores, traduzindo. Porque é um lugar que eles são pessoas da multidão, não são? São pessoas geralmente que têm o quê na mão? O microfone, têm acesso a comunicar com muitas pessoas, e é claro que vai ter gente que vai querer estar perto deles. Mas, às vezes, tem pessoas que vão querer estar perto deles somente por bajulação, por quase uma idolatria. E aí, ao invés dessas pessoas serem servos, lembra? Os servos, eles levantam, eles erguem os líderes. Ao invés de serem servos, eles se tornam bajuladores. Que sempre você é maravilhosa, sempre você é perfeita. Só porque você é pastora, você nunca faz algo errado. Só porque você nunca está disposto a chegar no seu coração e dizer, olha, eu acho que a forma como você falou poderia ter sido assim, assim, assado. E os encorajadores precisam ter muito cuidado e ter muito senso de discernimento para não serem movidos pelos elogios. Porque geralmente essas pessoas elogiam pra caramba. Ai, você é maravilhosa, o seu cabelo está impecável, o cabelo está triste. Ai, que batom maravilhoso, e nem é a tua paleta de cor. Nossa, esse vestido está arrasador em você, eu amei. Mas está lá, revelando a tua protuberância. É verdade, não riam, gente. Mas os encorajadores, eles podem ser cercados de pessoas desse tipo. E nós temos que ter muito cuidado. Certa vez, eu acho que eu já falei nas minhas redes sociais. É algo que eu falo muito para Deus. Senhor, não deixa que aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, de ser uma comunicadora, de falar da tua mensagem, seja o lugar onde eu me perco. Não deixa, Senhor, que eu me perca naquilo que o Senhor colocou aqui na minha mão. Porque é muito fácil, gente. A Bíblia diz que nós somos provados pelos elogios que recebemos. E isso envolve o quê? Ego, vaidade, soberba. Você acha que não é bom? Ai, quando eu termino aqui, que palavra maravilhosa, não sei o quê. Você acha que não é uma luta para que não desça para o meu coração? Para que eu entenda que não sou eu, mas é o Senhor? É muito bonito, é muito romântico, mas não é uma luta fácil. E principalmente porque a nossa humanidade é corrompida. A gente quer sim, a gente quer receber as coisas, a gente quer receber, mas tem uma linhazinha tênue, humildade. É sempre, mas é sempre, sempre vindo para os pés do Senhor e dizendo, Deus, por favor, eu não tenho nada se não for o Senhor que não coloque dentro de mim. E no dia que descer para o meu coração, pode tirar. Essa é a minha oração, gente. Pode tirar, Deus, porque eu não quero ganhar o mundo e perder o Senhor, que é a pérola de grande valor da minha vida. Vocês acham que a Viviane, a pastora Thalita, a Ana Paula, essas mulheres que são nossas amigas, que a gente admira, elas não lutam contra isso, gente? A Ana mesmo falou que, é o exemplo que eu tenho para dar para vocês, ela disse que teve uma época da vida dela que ela não estava nem levando as malas mais. De tão cercada que ela estava e de achar, sabe, que... Vocês entenderam as malas, né, gente? Arrastar a mala. Eu lembro que ela uma vez falou, gente, olha essa, que quando ela casou, que a Fátima, que trabalhava na casa dela, a colaboradora, ela pedia para engomar a coxa da cama. Até eu fico assim, engomar a coxa da cama, não entendi.
Mas vocês entendem como é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com as pessoas que te cercam. Você pode nem ser, talvez, uma encorajadora como dom redentivo muito forte. Mas cuidado também com quem te cerca. Porque quem te ama te confronta. Quem te ama vai olhar no teu olho e vai dizer, olha, presta atenção. Vocês pensam que eu não tenho pessoas que me dão feedback? Pergunta à minha mãe. Pergunta, não precisa perguntar a todo mundo, não. Mas, se você for ver, gente, eu sento e eu digo, me diga o que é que eu estou fazendo de errado. Quantas vezes eu saio daqui, ou quando eu prego, eu chego em casa e falo, Noé, pode falar. O que foi que eu fiz? E não é fácil não, gente, ouvir. Porque você dá o seu melhor, mas você também tem que ouvir que tem coisas que você faz de pior. E a gente precisa ter esse coração muito sensível e trabalhar muito na humildade para reconhecer que a gente não é uma bambambam, que a gente não está certa toda hora. É muito difícil para a mulher isso, porque a gente é a dona da verdade, de vez em quando, quase sempre, constantemente. Que assim, nunca quero perder, entendeu? A razão está comigo, mas quem é muito bom de argumento é muito ruim de arrependimento. Pastor Luiz Hermínio fala. E a gente tem que ter esse coração, sabe? Se você está se identificando, eu vou te dizer, tenham pessoas que também olhem no seu olho. Mas não é qualquer pessoa, não. Porque também tem muita gente que quer dar palpite na sua vida, mas não vive nem 10% com você. Eu escuto pessoas que convivem comigo, que me conhecem, que não sabem só quem é aquele, num story que vê, num momento de grupo. Não. Eu pergunto pessoas de relacionamento, que eu sei que me amam a tal ponto de falar em verdades, mas que vão me construir. Não rejeite os seus confrontos. Não rejeite aquilo que é doloroso de se ouvir. Estava conversando com as meninas esses dias. As meninas que eu falo é da Shinelândia, a equipe que trabalha comigo na Shinelândia. E eu falei assim, vocês estão convivendo mais com a gente. E vocês estão vendo coisas na Kel e no Noé que vocês não viram antes. Vocês estão vendo uns perigos acontecendo, entendeu? De vez em quando as faíscasinhas, uma linguazinha solta. Porque acontece. Aí eu falei, a gente deveria fazer uma brincadeira. Ó, a brincadeira, presta atenção. É assim. Eu vou olhar para a Alexia, que é uma das que trabalha, e digo, Alexia, é muito bom trabalhar com você. Porque você é uma pessoa solidária, prestativa, está aqui para toda coisa, mas... Aí a gente fala... Aí eu falei, vocês têm que olhar para mim e para o Noé também falar. Você é uma pessoa maravilhosa de se trabalhar, por causa disso, mas... Noé, e a gente está disposto a ouvir esse mas? Porque às vezes a gente quer cobrar sinceridade, mas não tem maturidade para ouvir. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Cobre sinceridade, mas também tenha maturidade para ouvir as verdades. Amém? Não, aí pode passar aí a ler rapidinho. Já terminei aqui. E eu coloquei, né? Eles, infelizmente, às vezes podem não pensar a longo prazo. Lembra que eu falei? Recebeu, quer compartilhar logo? Eles precisam de um pouquinho de filtro. São seduzidos ao conforto e à fama exatamente por causa da bajulação. Têm problemas com soberba e vaidade. São sensíveis a críticas exatamente por causa dessa questão da dependência do que os outros vão falar. Lidam com problemas de desânimo e rejeição. E eles podem esquecer que é Deus quem faz. Porque eles acham que por eles estarem aparecendo e acontecendo, é algo que eles estão fazendo. E não é. A gente só tem porque Ele deposita. Como é que a palavra diz? Somos vasos de barro, a excelência é toda dele. Se você brilha, é porque o Senhor resplandece sobre você. Não tem brilho nosso, é brilho do Senhor. E também aprenda a celebrar o brilho do Senhor da sua vida. Porque também tem que ter aquela medida, que não pode ser elogiada. Ai, toda honra e toda glória para o Senhor. Toda honra e toda glória para o Senhor. Já viu aquelas pessoas que ficam desesperadas? Ai, eu não tenho nada, aleluia, aleluia. Já viu? Calma. Você tem que entender que o Senhor conhece seu coração. Você já imaginou? Pastora Thalita, minha amiga, eu vou ver ela de novo também, em dezembro.
Já imaginou, pastora, cada pessoa, só na vez que a gente foi, né? Não mãe, pessoal que foi, irmã Giovana, cada pessoa que está ali e ela, ai pastora, que maravilha, seu livro, aleluia, toda honra e toda glória ao Senhor, toda honra e toda glória ao Senhor. Aí passa a outra, ai pastora, o seu livro, aleluia, toda honra e toda glória ao Senhor, toda honra. Você já imaginou isso? Gente, a sensibilidade para entender que não é impossível de você receber um elogio, mas é o seu coração que vai revelar para onde está indo o elogio, se para o Senhor ou se para você. Então, quando alguém for te elogiar, não se preocupe. Se você vier falar alguma coisa comigo, eu não vou ficar toda honra e toda glória ao Senhor, não. Eu vou entender, gente, eu vou entender. Porque essa maturidade é construída no secreto. E no dia que eu não tiver secreto, eu não estou mais aqui. Se você tem esse talento para estar nas redes ou estar no altar, lembre, é o seu secreto que te constrói. É o seu secreto que te dá autoridade. Não são os elogios, não são os feedbacks, mas é o seu relacionamento com o Senhor que te constrói. Nunca, nunca esteja em qualquer lugar de plataforma, de visão, sem antes você ter relacionamento com o seu Deus. Porque assim como você também é exposta, você também é atacada. E os ataques só são protegidos pelo Senhor. Ele é que nos reveste com a armadura celestial dele. Amém? Chega, foi falhando aqui o negócio, vocês perceberam, né? Então, maturidade. A Grazi é uma pessoa extremamente maravilhosa fazendo maquiagem. Um dia desse, ela chegou para mim e falou assim, eu vou falar, minha filha, porque a vida é minha. Ela chegou para mim e falou assim, ai gente, eu estou vivendo cada coisa no Senhor. Eu gostaria. Tu queria sim que eu maquiasse para o Shinecast? Aí eu... Mas é claro, uma maquiadora profissional, você acha que eu não vou querer? Aí ela, Aí o esposo dela pegou e falou depois pra mim, que ela disse que eu estava parecendo um defunto. Em algo. Mas ela tem que usar o dom dela para a glória de Deus. Vai brilhar em algum lugar. E vai brilhar no Shinecast. Vocês estão entendendo? Usem para a glória do Senhor sem medo. E ela veio falar comigo com medo. Eu disse, mulher, tu acha que eu vou ter medo de receber bênção? Tu acha mesmo? A outra ali com medo. Quem já viu as minhas tacinhas do Shinecast, tem uma história naquilo ali, mas eu não vou contar aqui. Aí todo mundo julga. Aí a pessoa, gente, eu tinha só pensado, tenho que comprar taças, canecas novas, né, copo novo. Aí eu estou com tanta vergonha, eu queria patrocinar vocês com a minha marca. Venha, minha filha, venha. A outra, eu quero patrocinar abençoando cada convidada com uma lembrancinha da minha loja. Eu disse, gente, isso é viver numa medida que nem Deus, nem eu, mas Deus já sabia que viveríamos. Use aquilo que você tem para a glória dele. Não fique com vergonha, não. Porque se Deus te deu essa medida, é para ele. Tudo volta para ele. Quando você entende que não é você que brilha, mas é o Senhor. Eu falo shines, mas é porque é a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Não é shine porque eu nasci para brilhar. Nasci mesmo para brilhar a glória de Deus. Porque se for a tua, vai fracassar. Amém? E nós vamos agora para o momento da oração de cada um. Amém? Mestres, eu vou precisar de vocês algo diferente. Já pode parar de gravar se quiser, porque a gente vai para o momento de oração. Tchau.